Olá, que a paz de Cristo alcance teu coração neste sábado, dia 3 de julho, festa de São Tomé Apóstolo. Por isso queremos pedir a intercessão deste pastor da igreja para que ele nos leve até Jesus, sobretudo pelo caminho da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós entregamos este nosso dia em tuas mãos. Todos os trabalhos, todas as pessoas que vamos encontrar, sejam iluminados por vós e o Senhor acolha como um dom de amor, para que o Senhor cuide, proteja e abençoe, agora e sempre. Amém. Vamos ouvir o evangelho desse dia, que é narrado por São João. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados que crerão sem terem visto." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O contexto deste evangelho que nós acabamos de ouvir é a ressurreição de Jesus. A primeira aparição se dá no domingo de Páscoa. Então eu preciso te lembrar que quando Jesus entra pela primeira vez e Tomé não está presente, os discípulos estão com o coração dilacerado. Estão com o coração destruído, porque as últimas lembranças que eles têm de Jesus é de Jesus na cruz. É todo aquele sofrimento, é toda aquela dor. Então eles estão tristes, com medo, desanimados, desorientados. Imagina o clima daquela casa. E Jesus entra, se coloca no meio deles e transforma esta realidade. Porque Jesus, com a sua presença agora ressuscitada, vai lhes conferir a paz, a alegria, a força e tudo aquilo que eles estavam precisando. Tomé não estava, então não viveu tudo isso. Aí ele chega em casa. Ao invés de encontrar a realidade que ele deixou, está tudo transformado. Não são mais os mesmos. Tudo foi mudado. E Tomé chega, pergunta: "Gente, o que aconteceu, né?" E aí os irmãos da comunidade vão dar o testemunho. Tomé, Jesus está vivo, ele ressuscitou. Ele não parou na cruz, o sepulcro não foi capaz de segurá-lo. Algo maravilhoso aconteceu, Tomé. E mesmo vendo que tudo tinha mudado, Tomé recusa o testemunho dos irmãos e fala: não é possível. Eu só vou acreditar se eu tocar o Senhor. E aí então o evangelho vai nos dizer que uma semana depois, ou seja, no domingo seguinte, Jesus entra e vira para Tomé e fala: "Tomé, você precisa tocar? Eu tô aqui." Esse episódio acabou entrando para a história como se Tomé fosse um grande incrédulo. Mas o bem da verdade é que todos nós queremos tocar Jesus. Tomé queria tocar Jesus, para que a transformação que ele viu nos irmãos também acontecesse nele. Tomé, que tinha visto os irmãos destruídos, chorando, desanimado, viu eles transformados, ele falava: "Eu também quero ser transformado desta maneira. Eu também quero ver Jesus, eu também quero tocar no meu Senhor." Absolutamente normal. Eu também quero tocar Jesus, porque eu sei que quando eu toco o Senhor, tudo em mim se transforma, tudo em mim ganha uma nova luz, a luz da ressurreição, a luz do poder amoroso de Deus. É maravilhoso tocar Jesus. Mas o que Tomé ainda não tinha compreendido e que nós podemos aproveitar deste episódio que ouvimos para aprender é a natureza da fé, a maneira com a qual nós nos aproximamos e tocamos o Senhor. E essa natureza da nossa fé, a gente pode dizer que ela possui 2 momentos. O primeiro, a sua natureza fundante,
que se trata do aspecto histórico de tudo aquilo que nós cremos. Entenda bem, meu irmão e minha irmã, a nossa fé, antes dela ser uma doutrina, antes dela ser um evangelho escrito, antes dela ser contada e testemunhada para nós, ela foi uma experiência na história de um povo, de umas pessoas concretas. Entenda? Jesus, ele se encarnou, ele entrou nesse mundo, ele agiu concretamente na nossa história. Verdadeiramente nós cremos. Jesus, Deus feito homem, andou sobre as águas. Ele levantou o paralítico da cama. Ele levantou aquela menina doente. Ele curou aquela mulher que há 12 anos sofria do fluxo de sangue. Isso para citar os exemplos dessa semana que nós meditamos no Evangelho. Mas o que eu quero te dizer é que a nossa fé, antes de qualquer coisa, ela foi um acontecimento. Jesus veio ao encontro do seu povo, ele andou pelas ruas de Jerusalém, ele foi colocado numa cruz aos olhos de muita gente e depois também muitos viram ele ressuscitado. Não é uma experiência sobrenatural, mística, uma revelação pessoal, não. Nós verdadeiramente reconhecemos que a nossa fé, ela nasce do agir de Deus na história do homem. E isso foi um privilégio que aquela geração teve, que os apóstolos tiveram. Tomé via Jesus fazendo tudo, acompanhou cada passo e viu todos os momentos. E agora, com Cristo ressuscitado, ele deseja continuar essa mesma experiência. E o que Jesus depois vai falar: Tomé, você acreditou porque você está vendo. Mas bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que acreditarão sem terem visto. Jesus está falando de você, Jesus está falando de mim, daqueles que vão agora entrar no segundo momento da nossa fé, que é uma fé espiritual. Porque quando nós falamos de fé, a carta de São Paulo aos Hebreus vai dizer que a fé é a certeza daquilo que não se vê, é ver o invisível, é tocar o intangível, é compreender o incompreensível. A fé é esta bonita experiência de conseguir alcançar coisas que fisicamente a gente não alcança. Por isso, agora a maneira que nós tocamos o Senhor, ela é espiritual. É o movimento do Espírito Santo dentro do nosso coração nos levando ao encontro de Jesus. E é possível que você também toque Jesus. É possível que você ouça a voz de Jesus falando ao teu coração. É possível você também experimentar a transformação que Jesus causou nos apóstolos quando se colocou no meio deles, porque também Jesus se coloca em nosso meio pela fé. Tudo isso é pela fé. O movimento do Espírito em nós, nos dando esta visão para a experiência sobrenatural. Porque o Cristo, que outrora andou nas nossas ruas, agora ele vem pelo seu Espírito ao nosso encontro. Mas quando nós falamos desse novo momento da nossa fé, nós não podemos tirar da nossa perspectiva que neste momento ela é estritamente comunitária. Tomé, o grande erro dele não foi querer tocar Jesus, mas o erro de Tomé foi desprezar o testemunho dos irmãos. Os irmãos chegaram e falaram: nós vimos o Senhor. Tomé disse: eu não acredito. Não foi tanto de Jesus, claro, tem a dúvida da ressurreição. Mas em primeiro lugar, o que Tomé está questionando é o testemunho dos irmãos. Porque Tomé está vendo, eles estavam chorando e agora estão felizes. Ele está vendo que tudo ali mudou, o clima mudou, as expressões são outras. Mas mesmo vendo aquilo que Jesus realizou, ele não foi capaz de crer. E o grande prejudicado nisso tudo foi o próprio Tomé. Porque Tomé passou mais uma semana vivendo a tristeza da cruz. Se ele tivesse acolhido o testemunho dos irmãos, a paz que estava com eles estaria nele. A alegria que Jesus tinha dado, a força do Espírito que Jesus tinha dado, também teria alcançado Tomé. Porque a nossa fé, ela é uma experiência pessoal. Cada um de nós vai tocar Jesus
do seu momento e à medida em que se abre. Mas ela nunca vai ser uma fé solitária. Não. Nós somos fé que se reúne em comunidade. E é bonito quando a gente observa no Evangelho que tudo isso acontece em 2 domingos. É como se Tomé no primeiro domingo tivesse faltado da missa e no seguinte ele tivesse ido. Quando ele não foi, perdeu a experiência com Jesus. Quando ele foi, ele experimentou. E aqueles que estão fora da comunidade, alguém pode até falar, olha, eu vi o Senhor. Ah, eu só acredito vendo. Quanta gente não é assim? Quanta gente não despreza o testemunho da comunidade e por isso não consegue experimentar a paz que vem de Cristo. E por isso não consegue experimentar a alegria que Ele nos dá, a força e a unção do Espírito Santo. Você deseja tocar Jesus? Então, em primeiro lugar, creia no testemunho dos irmãos. Porque para Tomé foi difícil ele aceitar o testemunho, porque ele falava, como vocês podem estar felizes sendo que Jesus foi crucificado? A nossa alegria de cristão é essa, é algo incompreensível para quem não quer ver a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa esperança. É o nosso encontro com Jesus. Não desprezemos o testemunho dos irmãos, mas, sobretudo, não desprezemos o testemunho dos apóstolos. Os apóstolos nunca quiseram nos enganar, mas quiseram nos transmitir uma fé digna. Faz 2000 anos que a igreja está aí vivendo a fé apostólica. Quanto mais nós vamos acolhendo o testemunho, muito mais perto de Jesus nós vamos ficando. Quanto mais unido à comunidade, mais preparado para a presença de Jesus nós nos tornamos. Que hoje, eu e você, ao compreendermos a natureza da nossa fé, com esta relação espiritual e comunitária com Jesus que nós somos chamados a viver, que a gente possa dar crédito ao testemunho dos irmãos, sobretudo e em primeiro lugar, o testemunho dos apóstolos, aqueles que viveram a experiência fundante da nossa fé. A nossa igreja, ela não nasceu do nada, mas ela nasceu da experiência do amor de Jesus que eles viveram e que eles nos testemunham, abrindo um caminho seguro e razoável para a nossa fé. E por fim, uma segunda prática para esse dia que deve nascer como compromisso da palavra é a gente também se tornar testemunha. A nossa vida também precisa ser esse testemunho para que as pessoas nos olhando e falando, meu Deus, o que essa daí tá aí diferente? Por que essa daí tá tão forte? Por que essa daí tá assim? Aí você vai dizer, porque eu toquei Jesus. Porque Jesus me tocou. Senhor, vinde ao nosso encontro como viestes ao encontro de Tomé, porque nós também desejamos te tocar. Nós cremos no testemunho dos nossos irmãos apóstolos e queremos, pela fé deles, alcançar o teu amor, que nos enche de paz, de alegria e da força do Espírito. Vinde, Senhor, porque como Tomé, nós humildemente proclamamos, meu Senhor e meu Deus, és tu, Jesus, vivo e ressuscitado junto a nós. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.